Bom dia, pessoal. Então vamos lá para a aula dessa semana. Ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Bom, o que é um ângulo complementar? Um ângulo complementar é aquele quando a soma das suas medidas dá 90 graus. Então aqui eu tenho um ângulo reto, ó, um ângulo de 90 graus. Então, se a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus. No caso aqui, o ângulo B, ó, o AOB, mede 65 graus. O ângulo ó, BOC mede 25 graus. Então, 65 mais 25 dá 90 graus. São ângulos complementares, certo, pessoal? Então, olha só, um exercício. Ângulos complementares, também chamado de 1/4 de volta. Por que 1/4 de volta? Porque quando eu tenho a volta completa, ó, eu tenho 360 graus. Outra coisa, eu quero chamar a atenção aqui, as pessoas que, a aula passada, eu disse, olhar o ângulo, né? Aí eu, ao invés de olhar aqui, ó, olhar aqui fora, ó. Olhar o suplemento. Então, assim, ó, o ângulo começa em 0, então 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quem olhou com o transferidor, em vez de olhar aqui embaixo, olhou aqui em cima e marcou 110, certo? Vocês têm que cuidar, o ângulo sempre começa em 0. Muito bem, então eu tenho este ângulo aqui, ó, um ângulo complementar. Se essa medida é 30, quanto é que mede x? É o que falta para 90. Então, ou eu faço 90 menos 30, que vai dar 60 graus, ou eu faço x mais 30 igual a 90 graus, quer dizer que este ângulo mais este ângulo tem que ser igual a 90 graus. Como é que eu resolvo essa equaçãozinha aqui? Letra para um lado, número para o outro. Quem troca de membro, troca de sinal. Então, aqui eu vou achar 90 menos 30, 60 graus, certo? Aqui eu tenho um outro exemplo. Eu não tenho valores. Eu sei que a soma deste ângulo com este ângulo com este ângulo é 90 graus, porque eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Né? Então, são ângulos complementares. Então, o 6x mais o x mais o 2x tem que ser igual a 90 graus. Ora, 6x mais 2x eu posso somar. Nós trabalhamos com monômios. E essa parte de monômios e polinômios é importantíssima para a álgebra toda do ensino médio. Ele é chamado de monômio, ele é chamado de termo algébrico. Então, para mim somar esses termos algébricos, como eles são semelhantes, eu posso somar 6x mais 1x, 7x. 7x mais 2x, 8x. Igual a... Aliás, 9x, desculpa. 6x mais 1x, 7x mais 2x, 9x igual a 90. Muito bem, x igual a 90, o 9 que está multiplicando passa dividindo. X igual a 90 dividido por 9, 10 graus. Se o x vale 10 graus, se aqui eu tenho 6 vezes x, que eu falei para vocês que o que existe entre número e letra é uma multiplicação, então aqui eu tenho 6 vezes o x, que é 10. Então, esse ângulo é 60 graus. Este ângulo é x, então x igual a 10 graus. Este ângulo é 2x, então 2 vezes x. 2 vezes o x, que eu achei que é 10. Muito bem, então este ângulo é 60, este é 10 e este é 20. 60 mais 10 mais 20 dá 90 graus, certo, pessoal? Agora eu vou falar dos ângulos suplementares. Os ângulos suplementares são aqueles cuja soma é 180 graus. É o ângulo meia volta, 180 graus. Então, esses dois ângulos, o 50 e o 30, são chamados de suplementares porque a soma deles dá 180 graus. O ângulo 125 e o 55 também são ângulos suplementares porque a soma deles dá 180 graus. Então, aqui eu tenho mais dois exemplos. Eu tenho
Este ângulo é x, este ângulo é x e este ângulo é 40. Como é que eu acho a soma desses outros ângulos que eu estou chamando de x? Ora, eu sei que são ângulos suplementares, ó, meia volta. Isso quer dizer que a soma desses ângulos é igual a 180 graus, que é o que eu vou fazer aqui. X mais 40 graus é igual a 180 graus. Tem uma equaçãozinha. X para um lado, desculpa, e número por outro. Então, eu tenho x mais x igual 180. O 40 troca de membro, troca de sinal. Então, x mais x, eu vou obter 2x. 180 menos 40, eu vou obter 140. Não é necessário colocar o grau aqui, ó. Se quiserem colocar, ok. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 140 dividido por 2, 70 graus. Então, este ângulo é x, então este ângulo é 70 graus. Este ângulo é x, então este ângulo é 70 graus. 70 mais 70, 140, mais 40, realmente dá 180 graus. E eu tenho este outro ângulo aqui, que este aqui é 143 e esse é x. Quando eu tenho um ângulo, basta eu ver o que falta para 180. Então, eu faço o x mais o 143 tem que ser igual a 180 graus. Quer dizer que a soma dos dois ângulos tem que ser igual a 180. Então, eu faço x igual a 180. O 143 troca de membro, troca de sinal. Então, x igual 180 menos 143, 37 graus. Então, 37 graus mais 143 graus dá 180 graus. Outra coisa, ângulo replementar é a volta completa, é 360 graus. Então, ângulos replementares são ângulos cuja soma é igual a 360 graus. Então, quem é o replementar de 200 graus? 160 graus, porque 200 mais 160 é 360. Quem é o complemento de 70? Complemento é o que falta para 90. A soma tem que ser 90. Então, um complemento de 80 é 10, porque 80 mais 10 dá 90. Quem é o suplemento de 110, vamos supor? Quanto é que falta para 180? 70 graus. 110 mais 70 dá 180, certo? Então, quando eu falo complemento, é o que falta para 90. Quando eu falo suplemento, é o que falta para 180. E quando eu falo de replemento, replementar, é o que falta para 360 graus. Bom, agora aqui eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, deixa eu voltar aqui. Duas retas concorrentes são retas que se encontram num único ponto, certo? Essas retas são concorrentes. Elas determinam 4 ângulos, ó. Tem o ângulo A, tem o ângulo C, tem o ângulo M, tem o ângulo N, certo? Os ângulos opostos pelo vértice, aqui o ângulo M e N são opostos pelo vértice. O A e o C são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Eu já pedi para vocês, né, pesquisarem sobre isso. O que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida. E aí, então, eu passei aqui, ó. Ângulos opostos pelo vértice. Então, o ângulo B é oposto ao ângulo C. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, o ângulo B é igual a 100 graus, certo? O ângulo A é oposto ao ângulo 80 graus. Então, o ângulo A mede 80 graus, certo? Olha só, 100 mais 80 dá 180. 80 mais 100 também dá 180. E a soma dá 360. Então, ângulos
opostos pelo vértice têm a mesma medida. Agora aqui eu tenho que achar o ângulo X, o ângulo Y e o ângulo Z, certo? Bom, o ângulo Y tem a mesma medida que o C, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, o ângulo Y é igual a 70 graus. Muito bem. Agora, o ângulo X e o Z, eu não sei a medida, eles são opostos pelo vértice. Mas olha só, eu virando aqui, pelo que foi falado há pouco, o X e o T são ângulos suplementares, ó, 180 graus. Então, o ângulo X mais o ângulo de 70 graus tem que ser igual a 180 graus. Aí eu resolvo a equaçãozinha. X igual a 180 graus, o mais 70 troca de membro, troca de sinal. X igual a 180 menos 70, 110 graus. Então, se o ângulo X é 110 graus, o ângulo Z, por ser oposto ao vértice, também é 110 graus, tem a mesma medida. 110 mais 70, 180, 70 mais 110, 180, que vai dar os 360 graus, tá, pessoal? Um bom trabalho para vocês e um bom dia.